Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual, do nosso celeiro de luz, o Centro Espírita Nair Montes de Castro. Que Jesus nos abençoe e que possamos, como sempre, unir os nossos pensamentos, em nome de Jesus, pedindo a sua proteção e recebendo do alto a força necessária, a calma que necessitamos para continuarmos nesta caminhada. Repetindo, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Espero que vocês estejam muito bem e vamos dar continuidade ao livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Já estamos chegando na metade do livro e hoje teremos um capítulo com informações extremamente interessantes, com grandes novidades para todos nós que adoramos esse universo espírita, essa realidade do plano astral. Eu lembro uma vez, eu estava assistindo uma dessas palestras no YouTube e eu vi que Chico Xavier comentou para os seus amigos mais próximos que um dos espíritos extremamente evoluídos que ajudaram na, no planejamento, né, da divulgação dessa realidade do plano espiritual foi Sócrates, o filósofo. E ele tinha muita preocupação em relação a informações que poderiam chegar até a gente e, de alguma maneira, o efeito não ser positivo. Então, ele, com todo cuidado, fazia a seleção do que poderia e o que não poderia chegar até o leitor. E hoje foi um capítulo que, de alguma forma, ele permitiu que diversas novidades chegassem até o mundo físico. Então, a gente vai ler com bastante cuidado, com bastante calma, justamente para entendermos diversos pontos de que, de alguma maneira, realmente trouxeram uma ótica espírita bem diferenciada, uma ótica espiritual, do mundo espiritual, bem diferenciada. Dá aquela olhadinha para ver quem está aqui conosco. Socorro, tudo bom, Socorro? Muito boa noite. Espero que você e seu Carlos estejam muito bem. Essa semana eu falei com ele pelo WhatsApp e parece que ele está com bastante bom ânimo, né? Graças a Deus, vamos sempre continuar as orações, nossas preces, porque com certeza o tratamento vai ficar cada dia melhor. Olá, Elizabeth, tudo bom? Grande beijo para você e para sua família. Oi, Luciane, muito boa noite. Seja muito bem-vinda. Patrícia Valente, oi, Patrícia, tudo bom? Beijão também para sua família. Espero que meu amigo esteja muito bem aí. Lúcia Regina, tudo bom? Boa noite, muito bem-vinda. Albertinho, meu irmão, querido. Espero que você esteja muito bem. E tenho lido o livro, tá, Albertinho? Albertinho me deu uma dica de um ótimo livro. E antes de dormir, eu pego um capítulo, leio, no outro dia eu pego o mesmo capítulo, releio, porque esse livro é bem profundo, hein, Alberto? Sérgio, tudo bom, Sérgio? Espero que você esteja muito bem. Manda um beijo para a sua irmã e um grande abraço para o Bernardo. Lúcia Regina, muito boa noite, bem-vinda. Marisa, minha irmã, tudo bom? Beijão para você, espero que você esteja também muito bem. Neia, tudo bom, Neia? Bem-vinda. Denise, tudo bom, Denise? Manda um beijo para sua filha quando você estiver com ela. Daisy, tudo bom, Daisy? Muito boa noite. E as pessoas vão chegando e daqui a pouco a gente vai dando as boas-vindas para elas também. Então, eu acho que já podemos iniciar. Nosso capítulo hoje é o capítulo 33, Curiosas Observações. Quando o capítulo já começa com curiosas,
É sinal que vem bastante novidade pra gente, hein? Então, o que eu pensei em a gente conversar na nossa introdução? Fazer um, uma revisão de alguns conceitos, e eu sei que é chato, muitas vezes eu falo esses conceitos aqui, mas eu aprendi com, já que a gente citou Sócrates, eu aprendi com filósofos gregos que nós só fixamos, nós só aprendemos realmente aquilo que a gente já sabe. Então, toda vez que a informação chega de primeira para a gente tem um contato, mas a gente não aprende exatamente. A gente só vai aprender quando essa informação chega pela segunda, pela terceira vez. Isto é, a gente só aprende aquilo que a gente já sabe. Então eu vou fazer uma revisão muito rápida no início e vou trazendo mais telas para a gente ir começando a aprofundar. Tá bom? Então vamos lembrar que nós somos um espírito e o espírito não tem forma. Ah, Leco, mas ali tem uma lâmpada. Por que você colocou uma lâmpada? É só para a gente ter essa associação, como se o espírito fosse uma luz. Por isso que tem essa lâmpada dentro desse corpinho aqui da esquerda, que seria o espírito, tá? Mas na verdade o espírito não tem forma. O que dá forma ao espírito é o corpo que ele se utiliza, o corpo astral, que não é feito de matéria densa, é feita de um composto semimaterial, vamos dizer assim, que se chama perispírito. Normalmente o perispírito está aí junto do espírito e o encarnado não consegue ver, apenas os médiuns conseguem, né? Os médiuns videntes. Mas esse perispírito é matéria, tá? Então os espíritos se identificam, eles têm essa característica da individualidade, porque justamente o perispírito dá essa propriedade para o espírito. E o perispírito, essa matéria que envolve o espírito, é extremamente maleável. Então, o espírito, de acordo com a sua vontade, ele consegue transformar esse corpo dele. Nós aqui, com nossos corpos físicos, não podemos, né? Demora muito tempo. Ah, eu quero fazer uma dieta, beleza, vou fazer dieta, exercício físico. Você vai conseguir transformar até um certo ponto. O espírito, de acordo com a sua vontade, ele consegue modificar esse perispírito com muito mais facilidade quando está desencarnado. Ok? O espírito, junto do perispírito, se liga ao corpo físico através de muitas ligações. Para exemplificar, nós temos aí esse cordão de prata que está ligando o corpo físico ao perispírito, só para a gente dar aquela entendidinha assim básica, né? Ah, tem uma ligação. Então eu à noite vou dormir, quando meu espírito se desconecta do meu corpo físico e sai para viagens astrais, ele não sai sem nenhum tipo de ligação. Continua uma ligação que seria esse cordão de prata, esse fio que mantém preso esse composto duplo, né, espírito e perispírito, ao corpo físico. Quando a gente desencarna, esse laço é rompido. Perfeito? Tá todo mundo entendendo? Acho que está tranquilo, né? Eu acho que está tranquilo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A live continua aqui firme e forte para mim. Qualquer coisa avisem, tá? Por favor. Então, nós temos o nosso corpo físico que é ligado a esse duplo, que é o espírito mais perispírito, através dessa ligação, desse fio de prata, o cordão de prata. E aí, uma coisa que é muito importante a gente discutir também, já que a gente falou dessa característica do perispírito de ser maleável. Então, o espírito, quando começa a pensar em alguma coisa de maneira muito fixa, ele transforma. Então, vamos supor, eu vou desencarnar um dia, e aí provavelmente eu não vou querer ser careca no plano espiritual. Então, poxa, teve épocas que eu tinha cabelo. Então, dependendo do meu merecimento e da minha vontade psíquica, eu posso transformar o meu corpo perispiritual num ser cabeludo. Já pararam para pensar que beleza? Eu lembro uma vez, eu encontrei... Vocês estão conseguindo ouvir? Alguém está perguntando se vocês estão conseguindo ouvir. Para mim, parece que está tudo direitinho aqui.
Eu acho que deve ser o seu problema, tá, Elizabeth? Pelo que eu estou percebendo aqui no meu computador, parece que está tudo direitinho. Não sei, vamos ver se o pessoal responde aí. Então, nós. Viu? O pessoal está respondendo que está tudo direitinho. Deve ser o seu computador, infelizmente, tá, Elizabeth? Então, nós, de alguma maneira, espíritos, vamos conseguir transformar o nosso corpo astral quando desencarnarmos. Eu lembro de Alexandre Rômulo, grande amigo meu da Casa Espírita, e um dia eu sonhei com ele e reencontrei, depois que ele já havia desencarnado, lá no nosso centro espírita. E ele estava novinho, com cabelo preto, parecia Elvis Presley, aquele cabelão preto. E eu falava, nossa, Alexandre, como você está jovem. Muito provavelmente, por essa maleabilidade do perispírito, ele deve ter voltado para uma fase onde ele se sentia bem à vontade. Ah, quer dizer que todos os espíritos vão querer isso? Não. Tem espírito que vai querer desencarnar e ficar uma forma mais idosa, porque foi nesse momento que ele se transformou moralmente. Cada um vai ter a sua vontade, tá bom? Eu, como disse, provavelmente vou pedir um cabelão lindo, porque eu passei muito tempo pagando karmas pesados como careca aqui nessa. Já que nós estamos falando dessa transformação do perispírito, vamos imaginar que existam espíritos que de alguma forma têm pensamentos muito desequilibrados. Muito desequilibrados. Vocês acham que eles vão dar uma forma bonita ao perispírito? Não, não vão dar. Semana passada, se eu não me engano, ou na semana retrasada, nós falamos sobre Platão. Olha aí os gregos novamente. E Platão havia citado as virtudes, as grandes virtudes. A primeira das grandes virtudes é o bom, a bondade. Junto da bondade, você tem o belo, a beleza. Então, quando você é um ser bom, um ser equilibrado, você vai plasmar automaticamente um ser belo. Ah, mas nem sempre vai ser belo. Por mais estranho que possa parecer, o olhar vai transparecer uma beleza, o sorriso uma beleza. Não tenhamos dúvida. O bom, de alguma forma, vai gerar o belo àqueles que estiverem observando. Tá bom? No corpo físico quer dizer isso? Não, muitas vezes não. Quantas vezes pessoas muito boas pediram para nascerem esteticamente feias, justamente porque sabem que a beleza aqui na Terra é uma beleza que pode trazer muitos inconvenientes. Então não vamos pegar o mundo material, vamos imaginar o mundo espiritual, tá bom? A beleza estará associada sempre à bondade, tá? Mais um ponto. A gente está falando das coisas boas. Aí, como eu disse anteriormente, espíritos muito desequilibrados, eles conseguem plasmar o quê? Com certeza, o desequilíbrio também na sua forma de apresentação. Então, se você está desequilibrado, e quanto mais desequilibrado você estiver, mais isso vai se apresentar na sua aparência perispiritual. Ao ponto de que espíritos com muito desequilíbrio, não conseguem nem dar forma ao perispírito. Aí nós temos o quê? A expressão dos ovoides. Vocês já devem ter lido isso em algum livro. O que seriam esses ovoides? É esse espírito e perispírito que estão juntinhos aqui. E existe um fator que é intimamente ligado às formas ovoides, que é a monoideia. Só pensa em uma coisa. O espírito que nasceu para ter pensamentos plurais, imaginar, pensar, vivenciar diversas experiências, ele só pensa, por exemplo, agora em vingança. É claro que isso vai trazer danos seríssimos e ele não consegue nem mais organizar a forma perispiritual dele e vira um ovoide. Então vocês estão entendendo o drama do desequilíbrio num caso extremo? Caso extremo, nós vamos perder até a nossa forma
perispiritual. Ok, Leco, mas, por exemplo, estivermos muito desequilibrados, podemos ter formas monstruosas também? Podemos ter formas monstruosas. Podemos até apresentar formas de animal. Quer dizer que nós vamos regredir e voltar ao reino animal? Não. Os espíritos dizem que nós não regredimos, mas a nossa forma perispiritual, sim, pode se degradar ao extremo e tomarmos formas animalescas. Então eu peguei aqui um exemplo, por exemplo, da licantropia, onde espíritos humanos eles modificam a sua forma perispiritual e se transformam, por exemplo, em lobos. Isso é bem explicitado num dos livros de André Luiz com Chico Xavier também, chamado Libertação, onde Gregório, que era o líder das trevas, ele, através de uma força hipnótica profunda, pega uma senhora e transforma a característica perispiritual dela, que era humana, em uma loba. É claro, ela aceita isso porque ela tinha uma consciência culpada gigantesca e ela comprou essa ideia de Gregório. Tá bom? Então, muitas das vezes, no plano espiritual, vamos ter formas de animais, mas que não são animais propriamente ditos. São espíritos que perderam a capacidade de manter a forma humanizada. Perfeito até agora? Deixa eu. Aí eu vou contar uma história para vocês, porque essa história é interessante. Um caos. Eu já comentei com vocês que minha mediunidade é bem rasteira. Mas dos meus sonhos, eu tenho sonhos que são muito vivos, né? E eu lembro que eu estava fazendo de alguma, não sei exatamente como e nem porquê, mas estava com um dos grupos de trabalho lá da nossa casa espírita. Isso num sonho, tá? E tinham diversos lobos numa reserva florestal, vamos dizer assim. E um deles estava muito próximo de mim e esse lobo estava muito assustado. Eu via que ele não ia me atacar, eu percebia nitidamente que ele estava com muito mais medo do que com raiva. Só que esse medo que ele sentia de mim, de alguma maneira, ele... Ah, obrigado, Elizabeth, resolveu, né? Só que esse medo que ele sentia de mim, de alguma maneira, ele ficava bem agressivo. Mas eu conseguia falar com ele e eu dizia para esse... Olha que coisa interessante esse sonho, né? E eu dizia para esse lobo, você não é um animal. Você é um ser humano. Infelizmente, você tomou essa forma. Calma, porque com o tratamento adequado, você vai retomar a sua forma física que lhe pertence. Eu lembro muito bem desse diálogo que eu tive com esse espírito que estava, naquele momento, passando por esse drama terrível, que é a perda da forma perispiritual adequada. Ele havia retomado uma forma animalesca. E, de alguma maneira, isso pode ser comum nas trevas, tá? Justamente porque eu falei que o nosso estado de espírito, nosso pensamento equilibrado, gera esse tipo de equilíbrio também na nossa forma. E o desequilíbrio, o ódio, a monoideia vai gerar diversos tipos de problemas, de danos na nossa maneira de plasmar o nosso corpo físico, corpo perispiritual, desculpa. Vamos voltar aqui a um outro ponto que nós vamos precisar também hoje. Mas, Leco, então toda vez que a gente vê um médium a gente sabe que existe um animal no plano espiritual. É um espírito de um humano que perdeu essa forma, essa característica? Não. Existem também casos relatados de espíritos de... Não vou chamar de espírito, tá? Porque não é correto. Mas dessas
que a gente chama no espiritismo de princípio inteligente. Ele não é um espírito ainda. Espírito, quando ele chega na nossa esfera de cognição, de compreensão. Mas é como. Então, eu vou dar para não ficar complicado, eu vou chamar de espírito, tá? Então, eu entendo, mas está errado isso. Quando as pessoas estão no plano espiritual, às vezes eles veem espíritos de animais desencarnados. O que seria isso? Sim, um cachorro, por exemplo, quando desencarna, ele fica livre, leve, solto por aí, pelo plano espiritual, para continuar a sua existência no plano extrafísico. Todos os animais são assim? Não. Só os animais que a gente vai chamar aqui de superiores, que já têm um nível de inteligência mais sofisticado e que conseguem manter a forma perispiritual coesa. Ok? Por exemplo, esse peixinho aqui da direita desencarnou, é imediata o reencarne dele. Tá? Os animais mais sofisticados, com uma cognição mais elaborada, eles passam um tempinho na erraticidade até encontrarem um novo corpo para renascer. Por isso que em nosso lar podemos encontrar, por exemplo, um animal. E aí eu vou voltar a um caos que aconteceu isso comigo. Eu lembro que eu era muito jovem, aí eu viajei com meu pai e minha mãe por uma fazenda. E lá chegando, eu já comecei, engraçado, né? O meu despertar mediúnico foi bem turbulento. Eu lembro que na adolescência eu sentia muitas coisas. Coisa que, graças a Deus, passou. Eu acho que foi uma transição das minhas conexões cerebrais. Eu não sei explicar. Mas na adolescência o negócio foi feio. E quando eu ia dormir, então, eu me sentia muito mal e eu sentia muitas coisas. E nessa fazenda, eu lembro que eu estava no quarto com a minha mãe e meu pai. Eu não estava sentindo nada. Só que 11 da noite, a gente ouviu um barulho na janela, como se fosse uma batida. E eu fiquei impressionado, porque eu vi nitidamente que não era vento. Era uma batida de uma pessoa. Meu pai, de maneira assim, bem principiante, levantou e abriu a janela. Minha mãe falou, não faça isso, Zé Carlos, porque eles vão entrar. Minha mãe, com a mediunidade muito mais desenvolvida, ela percebeu que tinham vários espíritos do lado da casa e queriam entrar. E eles eram tão assim ainda embrutecidos que eles não conseguiam ultrapassar paredes. E eles só tinham a oportunidade de entrar pela janela. Quando meu pai abriu para entrar o ventinho, eles pularam pela janela e entraram. Eu sei que a partir desse momento, eu estava deitado, eu sentia nitidamente um espírito ao meu lado. E era como se eu tivesse um radar mediúnico. Até a altura dele eu poderia descrever. Eu não estava vendo, mas eu sentia exatamente o corpo dele, os braços, cabelo. É muito estranho explicar isso, né? Mas é como se eu tivesse um radar e estivesse captando toda a dimensão dele. E quando eu estava indo dormir, ele me sacolejava. Eu acordava assustado. Ai, meu Deus do céu. E eu falei com minha mãe, mãe, tá tudo bem com você? Ela, lógico que não. Teu pai abriu a janela, ela começou já a brigar com meu pai, coitado. Né? E meu pai já estava roncando uma hora dessa. E ela, vamos lá para a sala, vamos rezar porque vai resolver. Aí fomos para a sala da casa. Ela abriu o evangelho, que ela sempre levava com ela o evangelho para qualquer viagem, qualquer lugar, e começou a fazer uma oração. Eu sei que deu assim 30 segundos, a voz dela se modificou. Ela falava assim de uma maneira tão diferente que ela ficou com tanto medo que ela fechou o livro e falou, vamos voltar para o quarto. Aí voltamos para o quarto. E eu falei, ai meu Deus, essa noite vai ser longa, meu Deus do céu. E ela começou a rezar no quarto e aí falou para mim, pode deixar que vai ficar tranquilo agora. Eu falei, por quê? Porque eles colocaram um cachorro na porta aqui do quarto e todo mundo correu. E aí eu fiquei pensando, que história mais interessante e esquisita, né? Ela disse que viu espíritos que foram chamados pela oração dela e que colocaram um cachorro sentado na
porta do quarto para impedir que alguém entrasse para fazer qualquer tipo de brincadeira com a gente. Assustar, qualquer coisa. Isso eu achei maravilhoso. Essa solução foi maravilhosa pelos espíritos, né? E aí, quando a gente começa a ler realmente a teoria espírita, através dos livros de André Luiz, as obras básicas, a gente vê que os animais são extremamente úteis em diversos pontos. E um deles é esse tipo de segurança. A gente vai ver hoje no livro Nosso Lar. E para finalizar, eu queria falar também um pouquinho, já que a gente está falando de espírito, de perispírito, e dessa força que a mente humana tem, até de moldar uma forma perispiritual diferente, será que nós podemos, através do nosso pensamento, também criar algumas coisas? Lembrando que Jesus dizia para os seus apóstolos: vós sois deuses. Todos nós, de alguma maneira, somos deuses. Nós também temos capacidades de criação. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, fala da cocriação em plano menor. Existe a criação em plano maior, que é a criação divina, mas de alguma maneira nós também conseguimos cocriar num plano muito menor. E aí vamos falar sobre a ideoplastia, as nossas formas de pensamento. Aí eu fiz uma imagenzinha aqui pra gente. Então vamos imaginar que eu, aqui encarnado à esquerda, esteja pensando na minha mãe, esteja pensando na minha esposa ou em alguém. Estou vendo esse holograma que eu coloquei aqui à esquerda? Os espíritos dizem que o nosso pensamento gera forma. Então, muitas das vezes, estamos nas ruas, andando, pensando em algo. Alguns espíritos vão ter a capacidade de ler o nosso pensamento. Existe um livro de André Luiz que ele cita como se fossem assim fogos de artifício, e os fogos de artifício gerando imagens, e eles conseguiam identificar o que a pessoa estava pensando. E quando estamos desencarnados, a nossa forma de pensamento é muito mais forte. Porque, de alguma maneira, o nosso corpo físico dá uma freada nisso. Mas o desencarnado está livre. Então, a forma de pensamento pode ser muito mais complexa e, por que não dizer, perigosa ou benéfica. E aí vamos lembrar de uma pequena história de Chico Xavier, quando ele estava indo atrasado, saindo, e uma senhora pediu para que ele parasse, para que conversasse com ela, e ele falou: desculpa, eu estou sem tempo. Tá bom. Aí Emmanuel apareceu para ele, Emmanuel, o mentor dele, falou assim: volta e atenda ela. Aí ele: mas Emmanuel, eu estou atrasado, não interessa, volta e atenda. Aí ele voltou: não, eu vou dar um tempinho aqui, pode dizer. Aí ela conversou com ele, ele perdeu lá seus 5, 10 minutos, foi embora, e o Emmanuel falou assim: volta e olha para trás. Veja só, quando ele olhou para trás, saía dessa senhora tantas luzes, tanta energia positiva, tudo na direção dele. E Emmanuel falou: imagine se você não tivesse parado. O que será que estaria chegando para você nesse momento? Emmanuel fala, o Divaldo fala muito em suas palavras sobre os dardos mentais. Quando nós estamos com muito ódio, com muito rancor, da nossa mente saem dardos, como se estivessem sendo jogadas uma faca para outra pessoa. Já pararam para pensar nisso? Como o nosso pensamento pode ser destrutivo ou bom? Por isso que nós temos que ter muita preocupação com aquilo que pensamos, porque de alguma maneira vai plasmar e pode alcançar negativamente as pessoas que estão ao nosso redor. Perfeito? Eu acho que podemos iniciar a leitura depois dessa introdução. E prepare-se, porque o capítulo hoje é muito bom. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui, tá tudo direitinho? Eu acho que tá todo mundo direitinho aí, né?
Vamos achar aqui o livro. Curiosas Observações, capítulo 33. Poucos minutos antes de meia-noite, Narcisa permitiu-me a ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Lembrando que os samaritanos, eles eram esse grupo de espíritos que fazem um trabalho de resgate nas áreas mais assim densas, né? Mais complicadas, mais trevosas, que nós chamamos de umbral. Com que emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Vamos tentar aí imaginar a beleza desses campos de nosso lar. Aqui, troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra. Além, folhas caprichosas lembrando a acácia e o pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava-se-me uma bênção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Assim caminhava silencioso sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Espero que vocês estejam imaginando o que André Luiz está descrevendo para a gente, né? Que deve ser lindíssimo. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Onde estaria a paragem de sonho? Na terra ou naquela colônia espiritual? O que teria sucedido a Zélia e aos filhinhos? E aí vem a grande dúvida dele, né? Porque ele passou muito tempo e ainda está passando muito tempo longe da família. Por que razão me prestavam ali tão grande esclarecimento sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais, no sentido de renovar-me intrinsecamente. E, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijinho dos filhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados, como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida? Simultaneamente, ideias generosas confortavam meu íntimo. Não era eu o náufrago abandonado. Se minha experiência podia clarificar-se como náufrago, não devia o desastre senão a mim mesmo? Agora que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo com frioleiras de toda sorte. Vou dar uma olhadinha. Isso tudo, certo? Em verdade, muito amara a companheira de lutas e sem dúvida dispensara aos filhinhos ternuras incessantes. Mas examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Tarde verificava esse descuido. Quem atravessa um campo sem organizar sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abster-se. Tais pensamentos instalavam-se-me no cérebro com veemência irritante. Ao deixar os círculos carnais, encontrara as penúrias da incompreensão, e que teria sucedido à esposa e aos filhinhos, deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade. Inútil interrogação. Enfim, ele estava naquelas questões existenciais dele, né? E que fazem muito sentido. O vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de me despertar a mente para estados mais altos. Torturavam-me as inquirições internas, mas prendendo-me então aos imperativos do dever justo, aproximei-me da grande cancela, investigando além, através dos campos de cultura. Tudo luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Extasiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. E agora começa, hein? Instantes depois, divisei ao longe 2 vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam 2 homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam
filamentos estranhos e da cabeça como se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar dois autênticos fantasmas. Não suportei. Cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior, inquieto e amedrontado, expus a Narcisa a ocorrência, notando que ela mal contia o riso. Ora essa, meu amigo, disse, por fim, mostrando bom humor. Não reconheceu aqueles personagens? Fundamente desapontado, nada conseguia responder, mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da Terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros. Não se receie, portanto. Os encarnados que conseguem atingir estas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra. Às vezes a pessoa muito humilde e tal, coisa que a gente muitas vezes nem olha. Ah, era da pessoa da limpeza. Essa pessoa faz... E a gente esquece, e essas muitas vezes são as mais evoluídas, os espíritos mais nobres. E, encorajando-me bondosamente, acentuou: vamos até lá. Temos 40 minutos depois de meia-noite. Os samaritanos não podem tardar. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Então, esses espíritos encarnados estavam lá em trabalhos extremamente nobres. Eles conseguiram abandonar o corpo físico na Terra, mas junto desse corpo físico, o que fica ligando o perispírito ao corpo? Esse cordão de prata, tá? E aí ela cita que não é só um. No caso, ele conseguiu ver 2 ou 3. Porque nós estamos ainda encarnados. Então, o nosso corpo perispiritual vai estar ligado ao corpo físico através desses laços. Ah, ele foi para nosso lar, ele leva? Leva. Esse fio você vai carregar para onde você for enquanto estiver encarnado. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Lobrigava-se ainda a enorme distância os 2 vultos que se afastavam de nosso lar tranquilamente. A enfermeira contemplou-os, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou: estão envolvidos em claridade azul. Devem ser 2 mensageiros muito elevados na esfera carnal, com tarefa que não podemos conhecer. Tá tudo direitinho aí, pessoal? Espero que vocês estejam acompanhando direitinho, tá? Ali estivemos minutos longos, parados na contemplação dos campos silenciosos. Em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte, enluarado, e observou: lá vêm eles. Então os samaritanos estão chegando. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção, sob a claridade branda do céu. De repente, ouvi o ladrar de cães, a grande distância. Olha os cachorros já surgindo aí. Que é isso? Interroguei assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. Tá? Então, o que nós já estamos lendo só nesse parágrafo? De cães, e ela cita também de monstros que não cabe descrever. O que nós falamos? A nossa forma perispiritual pode se degradar de maneira tão grande que vamos aparentar um aspecto de um monstro. E os cães, isto é, os espíritos, entre aspas, que a gente não chama de espírito ainda, né? Seria princípio inteligente, mas os espíritos desses cães desencarnados fazendo uma certa segurança para o grupo dos samaritanos. A enfermeira, em voz ativa, chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo avisos. Fixei atentamente o grupo
estranho que se aproximava devagarinho. 6 grandes carros, formato diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e bulhentos, eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais aos muares terrestres. Como aquelas vacas, né, grandes bois, vacas que carregam aqueles carros de boi, de corpo volumoso, que voavam a curta... Não, desculpa. Mas a nota mais interessante eram os grandes bandos de aves de corpo volumoso que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Dirigi-me incontinente a Narcisa perguntando: onde o aeróbus? Não seria possível utilizá-los no umbral? Então André Luiz queria pegar um ônibus espacial e ir para o umbral, né? E aí Narcisa, dizendo-me que não, indaguei das razões. Sempre atenciosa, a enfermeira explicou. Narcisa explica, né? Questão de densidade da matéria. Pode você figurar um exemplo com a água e o ar. O avião que vem de atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na massa equórea. Poderíamos construir determinadas máquinas como o submarino, mas por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Como assim? Perguntei surpreso. Então, só dar uma pausa para a gente voltar aqui. Lógico que o aeróbus funciona direitinho, mas em situações propícias para ele. O umbral é uma região muito densa. Então, a física também tem que ser respeitada. Então, o aeróbus não ia conseguir circular em áreas muito densas, fluidicamente falando. Ok? Os cães facilitam o trabalho. Os moares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves, acrescentou, indicando-as no espaço, que denominamos ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Então, tudo que a gente falou dessa forma pensamento, os nossos pensamentos, nossas ideias mais tenebrosas, elas ficam por aí. E, de alguma maneira, essas nossas ideias vão ser atraídas por mentes que vibram parecido com a gente. Então, se nós estamos com algum problema de ressentimento, de raiva, nós vamos atrair essas ideias que estão circulando pelo planeta para os nossos lares, para as nossas vidas. E esses animais, essas aves, elas devoram essas formas, pensamentos, justamente para ajudar no nosso dia a dia. Vim agora mais próxima à caravana. Narcisa fixou-me com bondosa atenção, rematando: mas no momento o dever não comporta minudências informativas. Poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação. E distribuindo ordens de serviço aqui e acolá, preparava-se para receber novos doentes do espírito. E semana que vem vamos falar sobre esse grupo que está chegando em nosso lar. Espero que vocês tenham gostado, porque esse é um capítulo que, de alguma forma, para mim, é muito interessante e que dá muitas lições, né? A principal lição é como devemos domar os nossos pensamentos. Eu sei que é muito difícil. Muitas das vezes a gente pensa assim: eu não consigo, essa ideia está fixa na minha cabeça, eu não consigo tirar, eu sofri tanto, eu estou tão magoado, que esse pensamento de revanchismo, esse pensamento de vingança está me consumindo. E eu não sou forte o suficiente. Eu sei que às vezes a gente passa por isso. E muitas das vezes eu já passei por isso também. Mas é extremamente importante que a gente vá começando a aprender a combater
este estado de espírito. A oração é o primeiro remédio. Orar muito. Pedir para que Jesus nos envie espíritos bons, para que nos inspirem bons pensamentos. E com certeza, com essa nossa vontade, com essa nossa disposição de transformação mental, vamos ser atendidos. Jesus é aquele Pai que, quando pedimos alguma coisa, ele nos oferece muito mais. É o Pai realmente que nos ama. Então, vamos usar e abusar dessa nossa ferramenta de trabalho, que é a oração. E com certeza seremos atendidos. Ok, pessoal? Vamos fazer a nossa prece? Deixa eu colocar mais água aqui para mim. E com certeza os bons espíritos vão fluidificar esse líquido para fortalecer os nossos ideais. Vamos lá fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, como de costume. Lembrar de Maria Santíssima. Quantas vezes a nossa Mãe Celeste fora perguntada qual o caminho a seguir, e ela respondia que só existia uma direção. A direção apontada por seu filho, o amor. Quantas vezes o sofrimento destruindo a alma do ser quase levando à loucura, ela era abordada e a sua resposta era única. Isso também vai passar. Todas as nossas dores, todas as nossas dores vão passar. Tenhamos fé, tenhamos calma, tenhamos tranquilidade. Se hoje sofremos, lembremos que já fomos felizes um dia. E acreditemos que esse estado de espírito vai retornar às nossas vidas. Porque nascemos com um propósito, a felicidade. Tenhamos calma, tenhamos fé, tenhamos a certeza de que isso também vai passar. Porque só nós, dentro dessa linha do tempo que nos pertence, vamos continuar. Tudo o que sentirmos, de alguma maneira, vai passar. Maria, com a sua sabedoria, sempre acolheu e nos acolherá, dizendo: isso também vai passar. Que Jesus nos abençoe e que possamos olhar para esse Mestre que é bondade e amor com muita fé. Assim seja, Senhor. Obrigado, pessoal. Mais uma noite que, de alguma forma, todos nós aqui juntos nos unimos
a esses amigos incansáveis da espiritualidade que sempre estarão nos oferecendo esse ombro que suporta as nossas dores e que transforma as nossas vidas. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria e, acima de tudo, com Deus Pai que está nos céus e que nos ama profundamente. Boa noite a todos e até semana que vem, se Deus quiser.